queridos amigos e irmãos, nós estamos começando mais uma edição do nosso programa Batom e Bate-Papo. E para fazer esse programa eu tenho aqui comigo Dalva Rigonato e Valéria Tocantins. Muito bom ter vocês aqui. Que bom, pastora. Eu também estou muito feliz e um programa cheio de graça. Vamos falar da graça. Valéria? É verdade. Abundante graça. Fique conosco. Olha, hoje nós estamos trazendo um tema que tem sido realmente o tema de muitas mensagens que temos ministrado na videira, mas que vale a pena a gente falar novamente e dar talvez uma outra ênfase para que fique mais claro sobre o assunto. Nós vamos falar hoje sobre hipergraça ou abundante graça. Qual a diferença? Talvez você já ouviu essas duas expressões. Ou talvez você já se perguntou se existe ou não diferença. A verdade é que elas são sinônimas. Mas nós vamos responder essa pergunta aqui no nosso bate-papo, ok? Eu gostaria de começar aqui pedindo a Dalva para ler aqui uma história para a gente introduzir esse assunto e depois também a Valéria para ler aqui no nosso cartão azul esse significado a respeito do tema hipergraça ou abundante graça. Dalva. O nosso cartão rosa, pastora Márcia, conta a história de um pai. Um pai muito amoroso e muito rico. E esse pai amava muito seu filho. E um dia, esse filho adolescente pega escondido o carro importado do seu pai. E sai com os amigos. E empolgado, ele começa a dar vários cavalos de pau. Até que em uma dessas aceleradas, ele bateu o carro. Mas aí, constrangido, ele foi até o pai e contou o que aconteceu. O pai, então, manda consertar o carro, decide ensinar o filho a dirigir e compra um carro novo para esse filho. Isso é abundante graça. Essa história realmente é muita graça. Muita graça. Deve ter algum pai aí chateado. Falou, não podia fazer assim. Mas esse pai expressa o nosso Pai Celeste, né? Valéria. Vamos ler o cartão azul. Nosso cartão azul. Então, nós vamos ler aqui o versículo de Romanos 5:20, que diz o seguinte: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, queridos, superabundou no grego aqui é uper perisseuo. Observe que ela tem o prefixo hiper, até no grego, para indicar que não é apenas abundante, mas é hiperabundante, é superabundante e indescritivelmente transbordante. Aleluia. Olha, é muito bom. A gente pode comentar a respeito disso. Eu gostaria de comentar, inclusive, do versículo, né? Isso. Porque, para mim, esse é o meu versículo favorito na Bíblia. É verdade. Nossa, Romanos que beleza. 5:20. Eu sempre lembro disso justamente para viver em paz. Amém. E a gente vai comentá-lo aqui, ok? Mas eu quero já introduzir e lembrar você de um momento muito especial que aconteceu entre Jesus e os discípulos. E esse momento está registrado em Mateus 16, quando Jesus chega para os discípulos e ele faz uma pergunta. Sempre que Jesus faz uma pergunta, é porque ele quer ensinar algo. Então tem Verdade. algo ali que o Senhor vai ensinar. E esse foi um momento muito importante. E é um momento também que acontece na nossa vida. Jesus então pergunta para os discípulos: quem diz o povo que eu sou? E um dos discípulos responde: uns dizem que é João Batista, outros dizem Elias. Então Jesus faz a pergunta-chave: e vós, quem dizeis que eu sou? Verdade. E é nessa hora que Pedro então responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro, ele faz uma confissão de uma verdade espiritual básica para que você possa ter a experiência com Cristo. E para que você possa também experimentar a graça de Deus na sua vida. Então, esse aqui é um momento que todos nós temos que ter, quando os nossos olhos espirituais são abertos, para que a gente possa enxergar a Cristo como Filho de Deus. Isso faz toda a diferença. É quando você enxerga a graça
do ponto de vista de Deus e não do ponto de vista humano. É por isso que nós colocamos aqui essas duas palavras que trazem hoje o nosso tema. Hipergraça ou abundante graça? Qual a diferença? Eu quero começar aqui e quero pedir tanto a Valéria como a Dalva para comentar a respeito disso. Valéria? Pastora, então, como a senhora já falou, elas são palavras sinônimas. Etimologicamente falando, elas vão literalmente ter o mesmo conceito. Mas, quando a senhora faz essa pergunta, é porque hoje em dia a hipergraça, embora a palavra seja bíblica, ela está sendo encarada como algo pejorativo e não como algo positivo. Só que, na verdade, a graça de Deus, ela é abundante. Né? Os versículos ela é dizem, hiper, né? Ela é hiper, ela é transbordante. E basta olhar para a nossa vida, né? A senhora estava falando aí da pergunta de Pedro. Gente, é impressionante, né? Porque Pedro, ele abriu a boca dele ali, mas na verdade ele teve uma revelação instantânea, porque ele falou, tu és o Cristo, ungido, o Messias. O que é Messias? Aquele que veio salvar. Então, assim, é muita graça de Deus Pai mandar alguém ungido, um Salvador, o seu amado filho, próprio filho, para morrer no nosso lugar. Eu penso que, por mais que você ouça essa mensagem toda a sua vida, eu acho que nós nunca vamos conseguir calcular a dimensão dela. É verdade. Essa palavra desse versículo que a senhora leu, pastor, de Romanos 5, o prefixo dela, da superabundante graça, o prefixo dela em grego é hiper. Está falando de algo grande, de algo que não é pequeno. Então, quando se fala em abundar, está falando de algo grande. Né? E às vezes as pessoas entendem graça apenas como eu recebi graça para salvação. E ponto final. Mas o Senhor está falando que é muito mais do que isso, né? Aonde abundou o pecado, onde tem muito pecado, super, quer dizer, extrapolou, foi muito além. A salvação é só o começo, né? É só o começo. É a porta de entrada. Mas, olha, é verdade mesmo, essa questão da abundante graça. Então, ela é abundante, porque ela procede de Deus, né? Então, Deus nos dá essa graça. Agora, eu penso que essa hipergraça é um termo usado, como você disse, né, Valéria? Pejorativo, mas que muitas pessoas, às vezes, usam para criticar a mensagem da graça. Sim. O evangelho da graça que tem sido pregado nesses dias. Então, para usar um termo e fazer uma crítica, como se fosse algo que extrapola a realidade espiritual, as pessoas usam essa expressão, hipergraça. Mas, na verdade, ela não está se opondo àquilo que a Bíblia diz, como vocês mesmos comentaram. A hipergraça é a abundante graça, né, de Deus. Agora, não existe diferença. Tudo depende da forma como você usa e também da sua intenção. Se você está querendo fazer uma crítica ou zombar da mensagem da graça, ou se realmente você está se referindo a essa abundante graça que a Bíblia diz, que ela existe, que ela é real. Agora, para a gente poder entender melhor aqui, quando nós falamos da graça, é claro que a gente precisa também entender o que é lei, né? Sim. Para você entender o que é graça, você precisa entender o que é lei. Exato. E como que eu posso entender a diferença entre lei e a graça? Porque nós falamos muito isso e a Bíblia menciona sobre a lei e sobre a graça. E deixa muito claro que são dois estilos de vida. Ou você vive pela lei, cumprindo os mandamentos, tentando obedecer e agradar a Deus, ou você vive pela graça, crendo que é Deus que faz por você. Já respondi. Mas foi muito bom. A senhora é maravilhosa, pastor, a senhora já fala, já responde. Mas a verdade é que a Bíblia fala que nós fomos crucificados com Cristo. Nós também fomos crucificados para a lei, morremos para a lei. Graças a Deus. Então, não pode traduzir a vida de vitória que nós temos em Cristo. Vamos comentar um pouquinho aqui, dentro do seu entendimento, como que nós podemos entender e expressar a diferença entre lei
e graça. Eu gosto muito da frase, pastora. Lei é o que eu faço para Deus. Graça é o que Deus fez por mim. Porque na lei eu tenho sempre que fazer algo para agradar a Deus, para ser aceito, para receber as bênçãos. Graça, eu não tenho que fazer nada. O Senhor já fez tudo por mim. Eu só preciso receber. Crer Isso é e graça. receber, né? É verdade. Então, pastora, eu entendo a lei como um sistema de relacionamento entre o homem e Deus com base na troca, né? Aonde eu me relaciono através da obediência. Sim. E eu entendo o sistema de relacionamento da graça como crer e receber. Assim, é tão simples e ao mesmo tempo é tão maravilhoso que vale a pena a gente ir conversando, a gente dando exemplos, né? E é maravilhoso saber que a graça, ela pode crescer. À medida que você vai compreendendo a respeito desse sistema do relacionamento, e muitas vezes é aquilo com base na fé. Por quê? Eu tinha muita dificuldade de falar, gente, mas eu não tenho que fazer nada. Porque a gente cresceu achando que a gente tinha que fazer É por o mérito, merecer. É um mérito, porque é o sistema de relacionamento do mundo. Né? Não tem nada de graça. Mas a salvação não foi de graça. A nossa salvação, ela é pela graça, mas teve um preço. Para Cristo teve um preço. Teve um preço. Teve um preço para Deus, que entregou seu filho e deixou ele morrer na cruz. E teve um preço para Jesus, porque ele deixou, ele levou aquela obra até o fim. Nós chamamos de obra consumada, né? Esses dias para trás eu achei muito interessante que um adolescente da própria escola estava falando, olha, teve obra sim na salvação. Ele queria só provocar para conversar, porque ele estava compreendendo a graça. Então ele queria conversar sobre isso. E ele pegou e virou e falou assim, mas teve uma obra. Foi a obra de Cristo. Sim, claro. Inclusive chama a obra da cruz. Né? Mas sabe uma coisa que eu também gosto para definir essa diferença entre a lei e a graça? É que a lei você entende na mente. Sim. Mas a graça você precisa compreender por revelação. É no Espírito. É verdade. Então, a lei, qualquer pessoa entende. Um ímpio consegue entender a lei. Porque se você se comporta bem, você é abençoado. Se você não se comporta bem, esqueça a bênção. Até uma criança consegue entender o que é lei. Que é lei e graça. Não é isso? É. Porque ela vai saber, se eu obedecer, eu vou ser recompensado. Se eu desobedecer, aí não tem mais recompensa. É muito simples. Agora, a graça, ela é simples, mas você precisa depender do Espírito e da compreensão da palavra, para que você entenda. Então, a graça, ela é expressada pelo Evangelho. Não tem como você falar da graça sem falar o Evangelho. Por isso, essas duas palavras estão juntas. O Evangelho da graça, que diz respeito à obra de Cristo na cruz. Mas muitos entendem o evangelho da graça, pastor, apenas como salvação. Aí já é outra coisa. Porque a pessoa entende que para ser salvo é pela E graça. tá certo, né? Até Sim, aí, a ok. Bíblia fala, pela graça sois Salvos. mediante a fé. Isso não vem de vocês, ou seja, não depende de você para ser salvo, mas é um dom, é um presente de Deus. Ótimo, aqui todos nós entendemos. Sim. Até que, porque para ser salvo, você tem que crer na graça. Tem que crer. Né? Agora, depois, não é que as pessoas elas entendem errado, é que muitas vezes é apresentado para elas uma vida cristã de uma maneira equivocada. Então, você foi salvo pela graça, mas agora você vai viver pela lei. Então, para você ser abençoado, você tem que obedecer. Você tem que fazer Você algo. tem que merecer. Para você ser santificado, você também tem que se esforçar. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é tudo pela graça. Então, pela graça, eu sou salvo. Pela graça, eu sou santo. Pela graça, eu obedeço. Pela graça, eu prego. Pela graça, eu testemunho. Pela graça, eu vivo. Eu sou Que mais? abençoado. Pela graça, eu tenho um bom casamento. Pela graça, eu sou abençoado. Pela graça, Eu crio os meus filhos. meus filhos são abençoados. Pela graça, eu dou fruto. Isso. Pela graça eu vou reinar com Cristo.
É tudo pela graça. Então, é isso que nós precisamos entender hoje. Creio nisso. E eu quero comentar aqui Romanos 5:20, porque nós lemos esse versículo, e esse versículo aqui, ele é a base da sua conversão. Então, a Bíblia diz em Romanos 5:20, sobreveio a lei, ou seja, veio a lei, para que avultasse a ofensa, ou seja, para que pudesse mostrar a ofensa. Ofensa aqui é sinônimo de pecado. Pecado. Porque a Bíblia fala que por um homem entrou, ou seja, pela ofensa de um homem, né, o pecado entrou no mundo, ou seja, pelo pecado de um único homem. Então, o pecado passou a todos os homens. Então, a lei veio para mostrar o pecado, ou seja, avultou a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu queria agora aqui que a gente explicasse a superabundante graça. Porque a Bíblia está falando exatamente isso. O que é essa superabundante graça, Valéria? Significa que essa graça é muito maior do que o pecado. Quer dizer, graças a Deus. As pessoas acham que o pecado, existe uma força do pecado, né? Existe um poder no pecado, infelizmente, mas a graça e a superabundante graça é muito maior do que o pecado. Ela é maior até do que a nossa mente, a nossa compreensão. Nós temos dificuldade de entender a graça porque ela não tem razoabilidade, sabe? No começo eu tinha dificuldade de assimilar a graça de Deus no meu processo de santificação. Por quê? Porque eu tinha a minha justiça. Justiça própria. Mas a justiça de Cristo é muito maior do que a minha justiça e muito mais nobre. Né? Então, a justiça própria, quando você abre mão da justiça própria, aí você desfruta da graça, porque é a justiça de Cristo. E eu me lembro que umas coisas que eu ficava assim, meu Deus, quer dizer que agora o filho maduro é aquele que crê completamente que ele vai receber tudo pela graça? Aquilo me chocava, pastora. Você achava que não era justo. Que não era justo. Mas sabe o que eu acho interessante nesse versículo de Romanos 5:20? É que fala, abundou o pecado. Então não é só onde tem pecado, É muito mas é pecado. onde tem muito pecado. Porque Deus quer deixar claro que não importa o tamanho do pecado, a graça, ela é maior. Exatamente. Porque a graça, ela é baseada na obra de Cristo na cruz, no sangue de Jesus. E o sangue de Jesus, ele é mais poderoso que qualquer coisa. Exato. Porque não é algo desse mundo, é algo divino. Então, ele derramou o seu sangue para que pudesse manifestar o amor de Deus, a graça de Deus, e não apenas nos cobrir o pecado, mas para que pudesse remover todo o pecado. E essa é a abundante graça, que ela tem a capacidade de deletar. Isso é poderoso demais, né? Deletar é uma palavra que eu acho que muitos entendem, né? A Com grande certeza. maioria. Sabe quando você deleta um arquivo e ele desaparece do seu computador? Graças a E Deus. simplesmente você não encontra mais. Assim, foi isso que o Senhor fez, ele deletou. Então a graça tem esse poder, né, Dalva? Isso é tão poderoso, pastora, quando nós falamos da abundante graça, porque quando esse versículo fala que onde abundou o pecado, é porque às vezes nós temos a impressão que eu pequei pouco, né? O meu pecado é pequeno. Mas, na verdade, para com o Senhor, eu estou longe de acertar. Eu estou longe de conseguir algo de Deus. Essa questão de pecado pequeno, é bom a gente até reforçar aqui, porque É verdade. a gravidade do pecado é contra quem você peca. Sim. Então, não é o ato em si. Né? Então, se você, por exemplo, dá um tapa, na cara, uma pessoa na rua, que talvez passa na sua frente e você, né, age de uma maneira impensada e dá um tapa na cara. É ruim, Sim. tem gravidade. Mas se você faz isso com o seu chefe, Uma autoridade. Ixi. não, o seu chefe, lá onde você trabalha, aí é mais grave ainda. Sim. Mas se você faz isso com o presidente da República, Aí você está preso. aí você está preso. E condenado.
Aí você vai preso. Então você percebe? O ato em si é o mesmo. É o mesmo. É Mas verdade. contra quem você comete é que agrava, né? É verdade. É que tem uma consequência maior. E o pecado é isso, não é uma questão de ser pequeno, de ser grande. É que todo pecado é contra Deus. E quando a senhora falou que Pedro, ele teve revelação, hoje nós achamos na graça, eu já sei sobre a graça, eu já estudei, eu conheço a graça, mas na verdade, irmãs, é tão profunda a graça que nós só conhecemos através da revelação. Porque às vezes na mente eu entendo a graça. Ah, a graça porque o Senhor morreu por mim, pagou um preço, recebi a graça. Mas é muito mais do que isso. Eu tenho a graça de Deus o tempo inteiro, como o pastor Luiz sempre prega, eu tenho uma cachoeira de graça sobre a minha cabeça. Enquanto eu vivo, eu acordo debaixo da graça. Se eu peco, eu já recebi graça sobre o meu pecado. Mas as pessoas entendem graça como algo que não tem efeito na minha vida diária. No meu dia a dia. Uhum. Mas tem. Eu acordo E por que debaixo você acha disso. que muitas pessoas criticam a pregação da graça e afirmam que essa graça ela é perigosa? Onde que está ali os argumentos para isso? Por que essa graça é perigosa, Valéria? Porque as pessoas acham que quando você prega a graça, você está dando licença para elas pecarem. Porque se eu prego... Será que foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele escreveu sobre isso em Romanos 5:20? Não. Ele queria dizer que o poder de Deus é maior. Ele queria dizer que o poder do sangue é maior. Ele queria dizer que a obra consumada, ela simplesmente, ela encerrou o assunto do pecado na nossa vida. É de uma vez por todas. Aquele sangue que foi derramado satisfez a Deus. Completamente. É verdade. Então tem que satisfazer a nós também. E essa questão, eu queria até ler um versículo aqui, que está em Colossenses 2:6, que diz o seguinte: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Então, assim, é muito complicado. A senhora estava falando que mais perigoso do que o ato em si do pecado é contra quem você peca. Nós temos que ter muito cuidado ao criticar, porque se nós estamos criticando a homens, tem uma consequência. Mas se nós estamos criticando a verdade da palavra, a consequência muda. É verdade. Eu tenho temor. Precisa ter muito cuidado quando você fala impensadamente e ter a humildade também de procurar conhecer mais a respeito do assunto, né? Isso. Então, eu até concordo que a graça ela é perigosa, mas ela é perigosa para quem? Ela é perigosa para o diabo. É verdade. Para o diabo ela é perigosa. Muito perigosa. Porque o diabo mesmo ele fica revoltado. Ele falou, não é possível que essas pessoas pecaram. Elas pecaram contra Deus. Elas merecem a ira de Deus. E ainda vão para o céu. E agora, pela graça, elas bastam crer na obra da cruz e elas são completamente perdoadas e agora vão viver eternamente com Deus. Não é possível um negócio Não, desse. essa graça é muito perigosa. Então, é assim que o diabo raciocina. E quando um crente faz esse tipo de raciocínio, ele está apenas seguindo esse argumento maligno. Então, nós precisamos ter olhos abertos e a humildade para orar e falar, Senhor, me mostra. Me mostra essa graça abundante que o Senhor diz e como que eu posso experimentar essa graça. Eu quero até fazer essa pergunta aqui. Como que eu posso aumentar a graça de Deus na minha vida? Então, eu sou salvo, fui salvo pela graça. Como que eu posso agora experimentar mais graça na minha vida? É uma pergunta Uma que boa ela é pergunta. prática. Porque vamos pensar numa pessoa que ainda não se converteu. Ela entende a lei, Sim. mas ela não entende ainda a graça. Porque como que ela raciocina? Ela pensa assim, não, primeiro eu preciso melhorar algumas coisas na minha vida Isso. para depois Isso. eu receber Jesus. Exatamente. Quer dizer, ela está pensando na lei. Então, primeiro eu tenho que consertar, Que deixar alguma melhorar, coisa. Isso. para depois merecer a salvação. Isso. Mas quando ela entende que ela não precisa mudar nada, ela pode ir como ela está e que Deus vai aceitá-la.
E uma vez que ela reconhece, né, e crê no perdão dos pecados, ela recebe a salvação. Percebe? Ela sai da lei para a graça. Agora, essa pessoa se converteu, Valéria. Sim. Como que ela pode, então, continuar vivendo a vida cristã pela graça? Dando crédito à palavra de Deus, confessando essa palavra, manifestando graça, sabe? A mesma graça que você recebeu, você começa a manifestar. Essa história que nós lemos aqui no cartão rosa, no início, é alguém que cresceu em graça, pastora. É alguém que acreditou nessa graça. Qual história? Menciona para talvez a pessoa que está aqui ouvindo, ela não história ouviu a história. Desse pai cujo filho andou no carro importado dele, bateu o carro dele, deu um cavalo de pau, ou seja, se comportou mal, fez o que não era correto. E o pai ainda, além de perdoar, ainda consertou o carro, ensinou o filho a dirigir. Tipo assim, é muita graça. E deu um carro de presente. Jesus de Quer poder. dizer, essa é a abundante graça, né? Porque ele ganhou de presente. Ele Agora, não... é o que a Bíblia fala, que nós somos maus e sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Quanto mais Deus, o nosso Pai, não nos dará com Cristo todas as coisas. Ou seja, Ele nos dará, junto com a salvação, todas as coisas. Isso nos fala de crescer em graça. Mas muitas pessoas se sentem, pessoas que eu digo crentes, salvos, se sentem constrangidos, às vezes, de pedir, porque não merece. Sim. Sabe qual é o problema? É porque olham para si. Na hora de converter, olha para Cristo, olha para a obra da cruz, coloca os olhos em Cristo. Aí ele consegue crer na graça e ter fé para receber. Depois, ele tira os olhos de Cristo, coloca em si, volta os olhos para ele. O segredo está aqui, para você continuar vivendo pela graça, crescer em graça. Sim. Mantenha os olhos em Cristo. Olha para Cristo, porque você nunca vai merecer nada. Você não merecia o perdão. Da mesma maneira, você não merece bênção nenhuma. Como esse filho dessa história. Ele não merecia. Ele não merecia ser perdoado. Ele não merecia que o pai investisse tempo para ensiná-lo a dirigir. Ele não merecia o carro. Mas aquele pai que está sendo exemplificado aqui pela pessoa de Deus, Deus Pai, ele ainda dá um carro para ele, porque mostra abundante graça. Sabe, é assim que nós vivemos, colocando os nossos olhos em Cristo e crendo de maneira contínua, dia após dia, na obra da cruz. Em Romanos 5:2, pastora, diz, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Não é pelo que eu fiz, é pela fé. Essa graça na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É tudo pela fé. A graça, ela não é acessada pelo que eu sou, nem pelo que eu faço. É pela fé. Muitos estão esperando algo, receber algo de Deus, porque eles fizeram algo bom, foram bons filhos, né? Fizeram coisas boas. Porque mas merece. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que se você crê na graça, você vai receber. Olha, esse assunto ele é tão importante e é tão maravilhoso e eu quero continuar falando sobre isso. A gente vai dar um pequeno intervalo e nós vamos voltar falando do tema hoje, hipergraça ou abundante graça. Qual a diferença? Daqui a pouquinho a gente volta para falar e compartilhar mais sobre esse assunto. Bem, estamos de volta falando do tema hipergraça ou abundante graça. Qual a diferença? Nós começamos aqui o nosso programa falando exatamente a diferença. Eu quero reforçar aqui para que a gente possa continuar falando sobre esse tema. O assunto aqui é a graça de Deus, o evangelho da graça. É claro que hipergraça e abundante graça são palavras sinônimas, só que às vezes é usada de uma maneira diferente. Muitas vezes usa-se hipergraça para criticar a mensagem da graça ou de uma forma pejorativa. Porém, hiper é abundante.
E a Bíblia usa exatamente esse termo, abundante graça. Ou superabundante graça. Agora, é interessante porque como que esse assunto, às vezes, desperta a ira de muitos irmãos. Mas você sabe por quê? Porque muitas vezes não é compreendida à luz da palavra. É preciso saber que o Evangelho, ele não... A mensagem da graça, aliás, a mensagem da graça, ela não é fácil e não é simples. Mas ela pode ser entendida, sim, é necessária, mas através do Espírito. Então, por isso que nós afirmamos aqui que a lei você entende com a mente. Sim. É muito simples. Fácil de Então, entender. se você se comportou bem, você merece ser abençoado. E é assim que muitos pensam. Então, eles pensam, eu vou fazer o bem, eu vou praticar o bem e eu vou ganhar o céu. Existem até religiões que são firmadas nesse fundamento falso. Mas a Bíblia não. Não depende do que você fez. Depende do que Cristo fez. Isso é graça. Porque é baseado unicamente na obra da cruz. Então, é por isso que nós precisamos entender o Evangelho à luz da palavra de Deus. E eu gosto muito da expressão de Pedro, lá em 1 Pedro 5:10, em que ele fala, o Deus de toda graça. Aleluia. Eu gosto muito dessa expressão e às vezes eu começo a orar e eu falo, ó Deus de toda graça. Porque é exatamente o que está escrito na Bíblia. E eu queria comentar um pouco mais sobre isso, para que a gente possa crescer em graça. Esse é o alvo desse programa. É ajudar você a ter uma vida de vitória. É ajudar você a viver em paz. Você não precisa acordar todo dia de manhã com peso, com fardo, e nem ficar duvidando. Será que hoje eu sou salvo? Será que eu não sou? Misericórdia. Será que se Jesus voltar hoje eu estou preparado ou eu não estou? Sabe, aquelas dúvidas constantes que na verdade são condenações, ok? E nós falamos aqui, essa graça afinal, essa superabundante graça, ela é perigosa? Para o diabo? Para o diabo ela é. É, muito. Para o inferno ela é, ok? Porém, para nós ela é necessária. E ela é uma realidade. Eu quero continuar esse bate-papo aqui com a Valéria, com a Dalva, e também trazer uma pergunta aqui. Então, talvez você pense assim, gente, mas isso é muito bom. Certa vez nós estávamos viajando para Israel e ali nós paramos em muitos lugares e compartilhamos a palavra. E é claro, viagem com o pastor Aloísio vai falar da graça. E é maravilhoso, por sinal. E é maravilhoso, eu posso dizer. E aquele guia que estava ali conosco, ele não era crente. Era um guia que normalmente está lá no lugar, né? Ele é judeu, ele vai para falar a parte histórica, etc. Então, ele acompanha toda a equipe, o grupo. E ele ouvindo sobre a graça, e aí no meio ali da viagem, ele perguntou para o Aloísio, depois no particular, escuta, isso tudo que você está falando, isso é verdade mesmo? E o Aloísio falou, sim, é verdade. Eu falei assim, mas é bom demais para ser verdade. É bom demais. Eu gostei da resposta da Luísa. Ele falou assim, olha, é bom demais e é verdade. Então, vem aqui uma pergunta. Tá bom, já que isso é verdade, como que eu tenho acesso a essa graça de Deus? Como que eu faço para desfrutar dessa graça de Deus? Não. É tão simples, né, pastor? A resposta é pela fé. Mas, às vezes, essa simplicidade que eu acho que, às vezes, as pessoas acham que é só isso. Eu tenho que fazer, não tenho que fazer nada. Eu não tenho que fazer uma penitência, eu não tenho que agir todos os dias da minha vida corretamente. Uma promessa, um fazer uma promessa. Todas as religiões, como a senhora falou, tem alguma coisa que eu tenho que fazer. Né? Eu preciso fazer algo para receber. Mas tem uma condição, né? Tem uma condição. O cristianismo, não. Eu não tenho que fazer, é pela fé. Eu tenho que crer que Cristo já fez. Só crer e receber parece que é tão pouco, Nossa, é muito né? simples. Eu só tenho que crer. Mas parece que é tão... Mas só crer e receber?
E um dia eu fiz essa pergunta para Deus. Eu falei, Senhor, mas assim, eu preciso fazer algo, porque eu vou ser uma crente muito relapsa. Eu não vou ter que fazer nada. Então quer dizer que tudo que eu quiser é só crer. O Senhor um dia falou comigo, você não precisa fazer nada, porque tudo que precisava ser feito já foi feito. O Senhor já fez. Quando ele disse, está consumado, quer dizer, está feito. E hoje eu não preciso fazer. Eu acho que o grande nó na cabeça de muitas pessoas quando se fala de hipergraça é porque elas acham que ao receber a graça de Deus em tudo, eu não preciso fazer nada. Então agora eu preciso fazer mais nada. Eu não preciso mais me preocupar, mas eu também posso pecar. Porque agora o Senhor já fez. Esse é o grande engano. Porque a Bíblia falou, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a graça superabunda sobre o pecado. A graça, ela está associada ao amor de Deus. Exatamente. E quando você sabe que é muito amado, você quer mais é agradar aquela pessoa, né, Valéria? Exatamente, é uma Então, ação e reação. Você sabe que eu te amo, né, Valéria? Eu sei, graças a Deus. Então, porque você sabe que eu amo você e nós nos relacionamos, Sim. É fácil para você, às vezes, querer me agradar, não é? Sim. E vice-versa. Exato. Então, com Deus acontece algo semelhante, não é? Sim. Então, eu tenho acesso a essa graça à medida que eu também creio que eu sou amada, você não acha? Sim, que você totalmente. descobre o quanto você é amada por Deus. Muitas vezes a gente fica assim, meu Deus, mas... Porque muitas vezes, eu lembro quando eu fui casar. Quando eu fui casar, o meu pai, ele me deu uma entrada de um apartamento. E aí depois ele falou, bem, agora eu vou te dar também um recurso para você pôr na poupança, para você entrar no casamento com esse recurso. Mas aí eu pensei, eu não vou pedir a festa. Vou abrir mão da festa. Não, eu tinha convicção dentro de mim. Tipo assim, meu Deus, assim, ele já deu a entrada do apartamento. E ele tinha trocado meu carro também. Ele tinha trocado meu carro, eu lembro direitinho. Eu falei, pai gracioso, hein? É demais. E eu custei acreditar, assim, porque aí eu tive esse... Aí eu falei, bem, agora ou é a festa ou é esse dinheiro na poupança, esse recurso. Mas você não há de ver que ele deu o recurso e ainda fez a festa? Mas ele não fez qualquer festa. Fez uma hiperfesta. Hiperfesta. Seu pai está parecendo muito com o Senhor, né, Valéria? E eu falei, meu Deus, meu pai é tão gracioso, agora imagina Deus, né? Eu acho que é mais ou menos... Quanto mais Deus, né? Acho que é mais ou menos parecido o filho pródigo, pastor. Né? O pai é que era pródigo. É né? verdade. Porque o filho, ele foi, aprontou todas, e quando ele volta para casa, ele estava com uma expectativa só de ser um funcionário, né? Porque ele falou, nossa, eu tô passando tanta necessidade, vai que meu pai é misericordioso e deixa eu trabalhar para ele como funcionário, para eu desfrutar, porque meu pai é generoso com os funcionários, então se eu for um funcionário vai ser generoso. Só que o pai amava demais. É tudo baseado no amor. É. Então, você tem acesso à graça de Deus pela fé. Então, tem bênção maior do que a salvação? Não tem. Não tem. Você não pode comparar pedir uma casa própria, um carro, um emprego, uma viagem, ou qualquer outra coisa, ou um bem material, com a salvação. Porque a salvação, ela é eterna. A salvação, ela é algo que só Deus pode dar. Então, essas coisas materiais, você pode conseguir. Sim. Ou outra pessoa pode te dar, um pai, um parente rico, ou de outra forma. Mas a salvação, não. E a salvação, ela foi dada por Deus porque você creu em Cristo Jesus e na obra. E Ele está dizendo, agora, da mesma maneira que você recebeu a salvação, você também vai receber todas as bênçãos. Todas as demais. É pela fé. É crendo no amor de Deus, que Ele te ama tanto, que Ele é capaz de te dar. Não é uma troca. Não é se você orar muito, não é se você jejuar muito, ainda que nós oramos, nós jejuamos. Mas nós não fazemos isso para merecer. Não. Nós fazemos isso porque nós mesmos precisamos. Entendeu? Então, quando nós oramos e nós jejuamos,
não é para mudar a Deus. Não é para aumentar o amor de Deus. Não, porque Deus não muda e o amor dele por nós não muda. Nós fazemos essas coisas é para nós. Sim. É para que nós mesmos possamos nos tornar mais sensíveis à voz de Deus. Para que você possa ler a palavra e compreender Isso. as verdades espirituais. É para isso, é você mesmo que vai ser beneficiado. E eu me lembro também que uma vez eu experimentei essa abundante graça. Já era graça, mas ia ser uma abundante graça. Experimentou mais. Quando nós fomos comprar a nossa casa própria, não foi bem a primeira, nós compramos a primeira casa, mas nós nem chegamos a morar nela realmente, mas depois nós reformamos e vendemos. Mas quando nós fomos comprar o nosso primeiro apartamento, então nós tínhamos ali um recurso para dar de entrada e negociar, né, em longas prestações. Mas olha, quando é sua casa é maravilhoso, né? E nós fomos, visitamos, né, o apartamento, olhamos e foi ótimo. Era o que a gente queria mesmo. Mas eu fiquei sabendo depois, o corretor me deu ali, né, o folder, e eu fui olhar outras coisas e descobri que tinha um apartamento no mesmo prédio. Alguns eram maiores. Então tinha aqueles que eram de um tamanho X e tinha outros que tinham um tamanho maior. E eu pensei, por que não? É lógico. Mas eu não falei nada com meu marido. Não falei nada com ele porque eu sabia que nós estávamos no limite do nosso orçamento. Mas eu orei. Então eu coloquei diante do Senhor. Falei, Senhor, eu gostei tanto dessa planta desse aqui. Gostei tanto desse maior. Gostei tanto desse maior. Parece que encaixa tão bem. E eu orei e falei para o Senhor, será que não era possível? E pedi para o Senhor. E depois acabou que eu fui lá, né? Voltei lá no prédio e olhei aquele que era maior. Só que aí o corretor descobriu que eu fui lá. Não sei quem contou para esse corretor. O Espírito Santo, deve ser. E acabou que ele, né, ofereceu aquele apartamento maior, fez condições. E eu sei que a casa que nós tínhamos, que era um valor X, ela foi avaliada por um valor maior. Eles pegaram a casa e no final nós compramos o apartamento maior. Ai, Glória a Deus. Conseguimos pagar e eu vi ali a graça de Deus. Eu poderia ficar com aquele menor, já estava ótimo, casa própria, né? Mas eu ousei ter acesso à abundante graça. Falar, Senhor, já que é o Senhor mesmo que vai me dar... Você confiou na bondade? Já que é o Senhor que vai me dar, então me dá esse. Eu vou ficar assim, eu já estou feliz, eu vou ficar mais feliz. Então eu penso que a gente aprende também através de experiências pessoais. Agora, essas experiências em que nós falamos e pedir, né? Pedir algo material para Deus, são experiências, eu considero pequenas. Não são tão grandes assim. Menores mesmo. Porque comparadas com aquelas que são maiores, né? Que é ter revelação de Cristo, que é experimentar a intimidade do Senhor. Eu acho que tem coisa muito mais profunda, muito melhor. E que a gente pode ter acesso pela fé a esta graça. E tem um versículo, pastor, em João 1,16, que fala, porque todos nós temos recebido da plenitude e graça sobre graça. Acho que é essa experiência que a senhora teve, né? Como ondas, né? Se eu estou na praia, vem uma onda, vem outra e sobrepõe aquela, e vem outra e sobrepõe. É graça em cima de graça. Eu acho bom que é aquela propaganda quando Não é como... Só um pouquinho. Tá. Não é como a Valéria falou, né, Dalva? Você está falando de ondas. Porque a Valéria deu o exemplo, que o pai já tinha dado para ela tanta presente de casamento, e ela ficou constrangindo, não vou pedir mais, não. Não vou, não. Já recebi muito. Aí é abusar. Nossa, aí é abusar da graça. A Com senhora Deus não é assim, né? A senhora já falou, eu vou pedir. Pois Mas você sabe que essa santa cara de pau de pedir é só para filho que conhece o pai, pastora. Porque eu fico vendo os meus filhos. Os meus filhos são tudo cara de pau. Eles pedem sem dó de pedir, porque eles sabem que eu quero dar. Se eu não tiver, eu vou falar. Eu ainda não tenho, mas eles sabem que eu quero dar. É igual neto com avô, né? Não, aí acho que piora bastante. Neto com avô Aí é incrível. piora muito. Como que eles têm ousadia. Ousadia pra Eles sabem pedir. que ele tem acesso,
Ele sabe que ele Exatamente. pode pedir. Sabe que é amado, Então, que o avô quer dar, Esse é o segredo. né? Ele sabe que é Sabe que é amado. amado. Sabe? Né? Acho bom aquela propaganda da Sky, não sei se vocês têm Sky, ele vai falando os benefícios, vai falando. E aí ele faz uma pergunta, tem como melhorar? Aí a gente fala, não tem não. Ele fala, tem sim. No caso dessa empresa, eu não tenho certeza. Mas no caso da palavra de Deus, sim. Dalva, você está com o iPad aí? Lê para a gente aqui, 2 Pedro 1:2. Porque nós estamos falando sobre essa questão. Será que dá para aumentar mais ainda a graça? Experimentar mais graça? Sim. E a Bíblia fala que a graça ela pode ser multiplicada. Oh, glória. Sim. Então significa que tem. Tem mais. 2 Pedro 1:2. Diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Olha só, então a graça ela pode ser multiplicada. Ela pode ser multiplicada. Então, se você tem sido abençoado, você pode ser mais abençoado Sim. ainda, ok? Porque esse versículo aqui está falando exatamente isso. A graça é multiplicada como? No pleno conhecimento de Deus Aham. e de Jesus Cristo. Exatamente. É conhecendo Então, ele. você experimenta mais graça à medida que você conhece a Cristo. Sim. Então, quando você conhece o amor de Deus, quando você conhece o que Cristo fez ali na cruz, quando você tem clareza do perdão dos pecados, do poder do sangue de Jesus, assuntos que muitas vezes são até negligenciados depois que converte, você quase não ouve mais pregar sobre isso. É verdade. Porque muitos pastores, Isso é muito líderes, acham que são coisas triviais, simples demais para pregar sobre elas. Mas não é. Quando a Bíblia fala que você experimenta mais graça à medida que você conhece a Cristo, está falando exatamente sobre isso. A esses assuntos relacionados a Cristo. Ok? Por quê? Porque você vai experimentar as bênçãos de Deus à medida que você experimenta Cristo. E a Bíblia fala, né, pastora? Prossigamos em conhecer a Cristo. Né? Porque quando eu prossigo em conhecer, quer dizer que tem muita coisa para conhecer. Às vezes as pessoas simplificam o conhecer a Cristo. É tão profundo conhecer o amor que há algum tempo atrás, por falar do amor de Deus, eu falava, gente, eu sei que Deus me ama. Mas o saber que Deus me ama é muito simplório. Saber é ter convicção, é entrar diante de Deus sem condenação, porque eu sei que Ele me ama. Experimentar, né? Isso é saber. Mas quando alguns falam que sabem, mas ele não tem coragem de entrar diante de Deus. Ele não tem coragem de pedir, porque ele está condenado, porque ele está se achando a quem. Então ele não conhece. Eu acho que é tão profundo que as pessoas não entendem o quão profundo isso é e buscar essa revelação. Quem ora conhece um pouco a Deus. Você sabe por quê? Eu sempre orei para os meus filhos terem experiência com Deus, ter experiência de resposta de oração, porque eu ensinava, a igreja ensinava, a escola ensinava, mas olha que ele experimenta essa bondade que eu recebi além, essa bondade que a senhora morou num apartamento além. Ninguém te tira isso, pastor. É verdade. Ninguém rouba a experiência. Ela fortalece a fé, né? Fortalece a fé, mas a fé é o acesso. Né? Eu achei muito bom que aqui... É a senha, né, Valéria? É a senha, né? Aqui o pastor até falou, né? Que para você ter acesso ao seu computador, você precisa de uma senha, sua conta bancária, você precisa de uma senha. E para você ter acesso a essas bênçãos, que da mesma forma que você recebeu a salvação, você vai receber todas essas bênçãos é pela fé. E a senhora ainda falou que a graça pode aumentar. Também tem um versículo aqui que eu queria completar. Em 2 Pedro 3,18, que diz o seguinte: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aqui fala novamente que você cresce na graça, no conhecimento do Senhor. Então, confirmou. Amém. Olha, ao falar da graça, tenha em mente que graça é aquilo que Deus faz e não o que você faz. Sim. Nós estamos falando aqui sobre essa questão da abundante graça, ok? E João 1,16 é um versículo também que usa uma expressão muito interessante. Diz assim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça.
Eu gosto muito dessa expressão, é o que nós falamos, ondas, né? Ondas. Ondas de bênção. Então, quanto mais graça, mais bênção. Quanto mais bênção, mais vitória. Então, é Deus fazendo na sua vida numa medida que você nem esperava, em que Ele vai te surpreender. Já estava bom, mas agora está ficando cada vez melhor. Então, é graça sobre graça. A Bíblia fala sobre isso. Poderoso. Pega esses versículos, Exato. leia, ore. Chega diante de Deus e fala, Senhor, isso é verdade mesmo? Eu quero experimentar. Me dá experiências para eu experimentar isso aqui. Porque eu tenho certeza que assim como nós temos experimentado isso, ok? Essa rica e abundante graça, você também pode experimentar, ok? Não fique num nível pequeno de vida cristã. Amém. Não viva o seu relacionamento com Deus com base no medo da ira de Deus. Não viva achando que você precisa se esforçar mais para receber as bênçãos de Deus, porque não é pelo esforço, é pela fé, ok? Quanto mais você crê na graça, no amor de Deus, mais você vai receber. Eu sei que muitos pregam que se você não agir de uma maneira santa, perfeita, ou agradar a Deus, você vai perder a sua bênção. Sabe, se depender do seu comportamento, você jamais será abençoado. Porque a salvação não dependeu do seu comportamento, mas dependeu unicamente da obediência de Cristo. Para ser salvo, você não teve que obedecer os mandamentos ou fazer algo para merecer. Da mesma maneira, para ser abençoado, depende da sua obediência, depende da obediência de Cristo. É pela fé. E olha, eu posso te falar por experiência própria. Quanto mais você experimenta esse tipo de vida na graça, no amor de Deus, mais você se apaixona por Cristo. É verdade. Aleluia. Porque quem é tão amado assim, não vai querer ir para o pecado. Não vai querer experimentar as coisas do mundo. Não. Não vai, porque você sabe que aquelas coisas, elas geram muitas vezes condenação, não é? Exatamente. Gera culpa. Se você peca, você depois se sente acusado, culpado. Por que você vai querer experimentar isso de novo? Não. Todo filho de Deus que entende a graça, ele vai se sentir leve. Ele vai sentir que tirou um peso de cima dele. É isso que nós temos ouvido as pessoas testemunharem. Gente, mas quanto mais eu ouço sobre a graça, mais assim eu me sinto leve. Eu estou me sentindo bem. Eu tenho vontade de orar, eu tenho vontade de ir no culto, eu tenho vontade de louvar. Por quê? Exatamente. Porque é exatamente essa a vida que Deus tem para você. É verdade. Sem condenação, sem culpa, sem peso. E às vezes há uma mistura, né, pastora, do evangelho. Essa A questão da lei mistura é um misturada problema. com a graça. Sim. Então eu começo com a graça, eu fui salvo pela graça, o Senhor me tirou do mundo pela graça, mas agora eu vivo pela lei. Eu preciso merecer, eu preciso fazer algo. Então essa mistura, ela não leva as pessoas a se afastarem da graça de Deus, né? Decair da graça. O Paulo falou, não decaia da graça, permaneça na graça. Né? Não seja salvo pela graça e depois viva na lei. Viva pela graça. Eu acho que esse viver na graça, eu acho que é um grande desafio. Eu digo porque eu tive que sair desse movimento de viver na lei e eu acho que não é fácil para quem vive no merecimento, que acha que ele tem que agradar a Deus o tempo todo. Foi o dia que eu caí a ficha o seguinte, eu não dava conta. Eu entendi, eu não consigo. Que você eu não conseguia. Eu falei, Senhor, eu não consigo te agradar. Eu tento, mas não consigo. E aí eu fui buscar o Senhor e comecei a ter revelação de que não era o que eu fazia. Né? Eu acho que todo mundo precisa buscar muito essa revelação, que é pela fé. Porque nós falamos, é pela fé. Mas assim, as pessoas não entendem que é pela fé. Elas têm que fazer algo para agradar. E elas não conseguem. É verdade. Valéria. O crer na obra consumada e no perdão dos pecados, que é a graça de Deus, é muita graça Deus perdoar, todos de uma vez. Perdoar os que você já pecou,
perdoar os que porventura você esteja pecando e perdoar aqueles que você vai pecar. Eu fui socorrer esses tempos atrás uma discípula que estava fazendo um encontro e eu precisava estar ali. E eu me lembro que, e aí já vem, né? Eu estou no caminho. Você não fez a oração junto com o povo uma semana antes do encontro. Você não jejuou. Mas eu fui. Sabe que quando... Você foi assim mesmo. Não, deixa eu só te falar. Quem sabe que é perdoado, quem sabe que a graça de Deus alcançou você, tem fé para orar, tem fé para impor as mãos, tem fé para liberar o espírito, tem fé para tanta coisa. Pra expulsar demônios. Total. Valéria, mas é verdade, falar sobre isso não significa, porque eu conheço você, né? Não significa viver uma vida relaxada. Nunca. Não é isso, porque muitas pessoas entendem dessa maneira. Ah, então agora eu posso viver Sim. sem compromisso, indisciplinado. Eu não preciso fazer mais nada. E é assim mesmo. Olha, eu acho que é isso mesmo, você entendeu? Isso é graça mesmo. Mesmo que você não fez, você pode chegar e pedir, Deus vai te dar. Mas é essa a vida que você quer viver? Será que aquele filho que o pai ama tanto, e esse filho sabe que o pai ama, e o pai é bondoso, é gracioso, e o pai está ali para abençoar, para dar. Será que aquele filho vai querer viver aprontando? Entristecendo e desagradando? Desagradando o pai, vendo o pai triste, cabisbaixo? Não. Nunca. Eu penso que alguém que é tão amado e usufrui tanto assim do amor do pai, da graça do pai, da generosidade do pai, vai chegar um momento que ele fala, não vou fazer isso mais não. Sim. Mas eu acho fui que confiada agora no eu amor, vou né? mudar. Eu vou me tornar responsável, vou trabalhar, eu vou cuidar melhor das coisas. É ou não é? Sim. O amor de Porque Deus o amor constrange. constrange. Não é? O amor. Pastora, e tem um versículo aqui que fala que essa questão de a gente achar que muita graça ajuda a pecar, não. A Bíblia diz que, na verdade, quando você vive, a graça ela nos educa. Essa Aqui frase diz, é ótima. Diz aqui em Tito 2, 11, 12 o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Então, a graça nos educa para viver sensata, justa e piedosamente. A graça não nos educa para viver de maneira leviana. Ou com licenciosidade. É verdade. Não. É verdade. A graça nos educa. Então, se tiver muita graça, tem muita vida piedosa. É verdade. Sim. Olha, nós estamos falando hoje de um tema que tem muito assunto para ser comentado. A gente comentou bastante coisa aqui. Estamos falando sobre a hipergraça ou abundante graça. Existe alguma diferença? Bem, para que você possa ter a resposta, você tem que ouvir novamente o programa, ok? Mas eu gostaria de concluir aqui e pedir tanto a Valéria como a Dalva para falar uma frase que traga uma verdade espiritual sobre esta graça abundante, sabe? Até porque todas as vezes que a Bíblia fala da graça, ela fala nesse contexto de abundância. Então a graça é sempre algo grande, é algo além, porque ela procede de Deus, ela não procede do homem. É aquilo que Deus faz, não é aquilo que nós fazemos, ok? Então eu gostaria que elas aqui comentassem também, falassem uma frase, eu vou encerrar aqui com a minha última frase, ok? Se você falar a minha, eu vou ter que falar outra, tá certo? Para que a gente possa concluir aqui esse tema de hoje. Tem a revelação da graça do Senhor Jesus. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Pedro 1,13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A graça Amém. veio até mim e até você. Amém. Pastora, tem uma frase que eu até comentei com a senhora que o pastor falou que ficou no meu coração. Se você quer favor, ele é multiplicado quando você conhece a Deus. Amém, poderoso. Bem, eu quero falar algo aqui também que eu acho poderoso e assim, nos dá uma clareza do que é a abundante graça. O cristianismo
é a única instituição no mundo cuja qualificação é ser desqualificado. Uau. Isso é a expressão da graça de Deus para conosco. Amém? A gente vai encerrar aqui o nosso programa, mas nós prometemos, olha, uma promessa. Semana que vem nós vamos voltar com mais um programa falando dessas verdades espirituais que têm transformado a nossa vida e que eu creio, à medida que elas explodirem no seu coração, você também vai experimentar essa abundante graça de Deus. Amém. Amém? Que Deus abençoe você e até a próxima semana.